Capítulo 2, Seção 8. Problema do passado. Ao entrar em ação, o apóstolo teve de enfrentar desde o começo um problema decisivo, que preocupava a cristandade primitiva. Aquele que, num plano tático, aflorava nas relações entre helenistas e judaizantes, e que, numa perspectiva mais vasta, se manifestava pela necessidade de escolher entre o quadro estreito de uma pequena seita judaica e o horizonte sem limite da visão universal de Jesus. É certo que o jovem Saulo já se defrontara com esse problema no instante em que entrara para a igreja. Já o seu mestre cristão, Barnabé, tinha sido enviado a Antioquia para averiguar o que fora resolvido a esse respeito na cidade de Orontes. Ele próprio tinha sido arrastado a acaloradas discussões entre as duas tendências, por ocasião da primeira viagem a Jerusalém após a conversão. Era evidente, portanto, que ninguém melhor do que Paulo estava qualificado para dar a essa delicada questão de consciência uma solução perfeitamente fundamentada. Tanto pela sua formação como pela sua origem, era um judeu completo, estudara a fundo entre os fariseus as sagradas escrituras e nunca deixará de cumprir e de citar com um manifesto sagrado a lei e os profetas. Doutor da Torá, tão sólido em exegese e teologia como em direito e moral. Era já um verdadeiro rabi quando abraçou o cristianismo. E há de manter fidelidade a Israel durante toda a sua vida. Sempre que tiver ocasião, declarar-se-á orgulhoso de pertencer ao povo eleito, de ser da posteridade de Abraão e da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Orgulhar-se-á mesmo de ter sido extremamente zeloso das tradições dos seus antepassados, e de sempre se ter mostrado irrepreensível quanto à justiça da lei. Mesmo quando seus irmãos de raça se mostrarem tão hostis para com ele, recusar-se-á a odiá-los, e afirmará que a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas lhes pertencem. Amá-los-á com dor e pena. Mas, ao mesmo tempo, o judeu Saulo encontra-se preparado para sair dos moldes muito estreitos de Israel. A sua cidade natal, Tarso, é demasiado percorrida por influências ocidentais para que ele não tenha sentido o vento que vinha do mar. Gamaliel, seu mestre fariseu, sempre dera mostras de um espírito aberto e nada sectário. Paulo ingressa, assim, com o melhor de si na corrente universalista que ultrapassa a tradição dos antepassados, corrente que muitos tinham esquecido, mas da qual ele vai extrair uma síntese maravilhosamente fecunda graças ao seu gênio. Quando no ano 49 se reúne o Concílio de Jerusalém, provavelmente a seu pedido, qual será a intenção? Simplesmente colocar a igreja em face do problema. A questão é demasiado grave para poder continuar a ser encarada de viés e ao sabor das circunstâncias. Aquilo em que Pedro consentira excepcionalmente, no caso do centurião Cornélio, em Cesareia, e aquilo que a comunidade de Antioquia decidira também, é necessário que se converta num verdadeiro princípio da propaganda cristã. Está certo que os judeus que se tornem cristãos guardem as práticas legais e que especialmente conservem a circuncisão, mas não se poderá exigir que os pagãos que queiram converter-se abracem primeiro o judaísmo. No plano tático, esta exigência seria uma falta de tino, porque os rigores da Torá repugnam as muitas almas de boa vontade. Na ordem espiritual, uma vez que a lei foi cumprida por Jesus, por que agarrar-se ao menos quando se possui o mais? E é a esta decisão que se liga a primeira assembleia da igreja. Nada indica que entre Paulo e os apóstolos, depositários da mensagem de Jesus, tenha havido contradição sobre este ponto essencial. Pelo contrário, o acordo foi rapidamente selado. Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas da igreja, deram as mãos a Barnabé e Paulo em sinal de comunhão. Fixaram-se os princípios por meio de um decreto e determinaram-se com exatidão as observâncias judaicas que convinham manter. A concepção de São Paulo acabava de estabelecer como doutrina as tendências profundas, mas ainda pouco elaboradas da consciência cristã. O apóstolo das gentes conservará essa mesma atitude durante toda a sua vida, adaptando-se com extrema flexibilidade às circunstâncias,
Saberá ser rígido como uma rocha quanto aos princípios e, ao mesmo tempo, saberá evitar na prática toda a irritação e escândalo. Timóteo, seu discípulo, embora filho de mãe judia, não fora circuncidado ao nascer. Paulo faz com que se circuncide para que os judeus piedosos não o considerem apóstata. Tito, porém, que era de origem pagã, não será circuncidado. O próprio apóstolo, em Jerusalém, submete-se a provas de purificação votiva, para apaziguar os judaizantes. Mas quando, em Antioquia, Pedro parece tomar o partido dos judaizantes mais fechados e desviar-se do cristianismo universalista, é Paulo quem o repreende com uma firme amizade. Conforme esclarece Tertuliano, não se tratava da parte do príncipe dos apóstolos, senão de um erro de atitude e não um erro de doutrina, mas poderia vir a ter consequências graves, e São Paulo evitou que ele o cometesse. Do ponto de vista prático, pois, podemos afirmar que São Paulo lançou o cristianismo no seu verdadeiro caminho, mas compreenderíamos mal a mensagem deste gênio se limitássemos o seu pensamento a uma simples decisão tática e de propaganda. Ainda que resolvido no melhor sentido, o debate entre helenistas e judaizantes não deixava de causar angústia à alma cristã. Por um lado, era preciso libertar-se dos quadros de Israel, mas por outro, era preciso conservar-se fiel ao povo que fora o primeiro a receber a promessa que dera ao mundo o Messias e a respeito do qual o próprio Jesus afirmara que dele vinha a salvação. Era um grave caso de consciência. Como compreender o mistério do povo eleito e rebelde, a dramática contradição entre a sua recusa e as causas perfeitamente razoáveis dessa recusa? É a este debate que se refere, num rigor que comove, o capítulo 9 da Epístola aos Romanos. Na grandiosa visão com que termina, Israel recusou Jesus, mas a sua falta foi sobrenaturalmente necessária, pois foi por meio dela, pela redenção e pelo sacrifício do sangue, que veio a salvação do mundo. No fim dos tempos, quando a humanidade entrar no reino de Deus, a salvação arrastará na torrente da sua misericórdia o povo eleito, pecador, mas perdoado. O abismo, ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Diante de tais perspectivas, como nos encontramos longe das pequenas e minuciosas questões das práticas legais e da circuncisão. Mas, na alma dos vivos, antes de que o fim dos tempos tenha chegado, como se realizará a harmonia entre a lei antiga e a nova mensagem? Mais uma vez, Paulo responde: a humanidade estava oprimida por uma pesada e opressiva dívida que o pecado lançara sobre os seus ombros. A lei era como que o título da dívida, mas Cristo veio. Morre no marco de uma existência em prostração. Vive e ressuscita na liberdade e na luz, a fim de que todos aqueles que nele creem participem da redenção. A lei antiga podia fazer com que a alma sentisse a fundo a sua miséria. Aliás, como desempenhava bem essa missão. Mas, sendo uma imposição externa, não podia redimir a humanidade, nem dar-lhe a paz e a consolação. Foi o amor de Jesus que realizou esse milagre. Portanto, já não é o cumprimento da lei que faz o justo, mas a fé vazada em obras pela caridade. O cristão que se dá a Cristo, que vive segundo o amor, será salvo. Essa é a admirável doutrina exposta na Epístola aos Romanos, na Epístola aos Gálatas e numa grande parte da segunda Epístola aos Coríntios. O problema do passado está resolvido, mas a solução que São Paulo lhe deu traz em si todo o futuro cristão.